Olá, bem-vindos ao canal MateFQ, é o professor Costa. Hoje vamos ver o que é necessário saber, o que se deve saber, ou o que é que vai sair no exame de Matemática A 2025, segunda fase. Já um vídeo para a primeira fase, é muito parecido, obviamente, mas vamos dar aqui uma revisãozinha sobre o que poderá sair. Então, relativamente à geometria, é necessário saber, como é óbvio, a equação vetorial da reta, que é x, y, z igual a um ponto, mais k vezes o vetor. A equação reduzida da reta, que é o y igual a mx mais b, é sempre necessário, não é? Depois temos a equação da esfera e da circunferência. A equação da esfera, não sei se recordam, e da circunferência é muito parecido, só que tem, a esfera tem mais uma coordenada. Se é da superfície, se é da esfera, então é y, por exemplo, menos 2 ao quadrado, mais z menos 3 ao quadrado, se é da esfera, é menor ou igual. Por exemplo, com o raio ao quadrado, que é raio 9. Lembram-se, o centro é 1, 2, 3 e o raio, neste caso, é a raiz quadrada de 9, que é 3. Se fosse a superfície esférica, em vez de ser menor ou igual, seria só igual, não é? A circunferência é tudo parecido, só que só tem uma coordenada, tem menos uma coordenada, perdão. A equação do plano, recordem que é, então, o AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, em que o vetor ABC normalmente aparece um exercício e está quase de caras um vetor que é perpendicular ao plano, que é isso que necessitamos para escrever a equação do plano, a equação cartesiana do plano. O ABC é um vetor perpendicular ao plano. O D é a altura do plano, não é bem isso, mas é quase. E obtém-se através de um ponto. Temos um ponto, substituímos o x, o y e o z e calculamos o nosso d. O que aparece muito, muito mesmo e que vai aparecer de certeza absoluta será intersetar retas e planos, ou duas retas, ou dois planos, ou uma reta e um plano, ou uma reta com o plano x ou y, ou x ou z, ou com os eixos coordenados, ou o plano com os eixos coordenados. Normalmente é necessário saber a interseção de um plano com os eixos coordenados. Tem um vídeo no canal sobre isso. Tem um vídeo no canal sobre isso e que o poderão ver, é só procurá-lo, que tem lá o vídeo. Vamos então, temos aqui, vamos ver aqui as interseções. É só para vos mostrar no canal, no vídeo do canal. Então, reparem, ao colocar interseções no canal, tem aqui a equação vetorial da reta, pontos, vetores, equações paramétricas e reduzida, superfície esférica e esférica. E este vídeo aqui, interseções, normalmente. E até aqui neste das superfícies esférica e esférica também estão interseções. Mas este aqui é mais importante, não é? É um vídeo que, vamos vê-lo, é um vídeo que podem rapidamente aprenderem as interseções. Até eu para ver os vídeos tenho que ver a publicidade. Então aqui a interseção da reta com os eixos coordenados. Aqui mais à frente, continua. Este exercício 1 é grande. Com o plano x ou y também tem várias linhas. Calcula a interseção da reta com o plano x ou y. Está a fazer a explicação, calcula a interseção da reta com o plano da equação x mais 2y mais 3z mais 4 igual a zero. Pronto, é um vídeo importante, convém darem uma vista de olhos e saberem como é que se faz. Eu vou fazer só um pequeno resumo, vou fazer aqui, voltar onde estávamos. Como vimos, então, tem ali vídeos para isso, mas basicamente a interseção de uma reta com um plano, imaginem, tem um plano alfa, o plano alfa, por exemplo, 2x mais 3y mais 6z mais 2 igual a zero. Imaginem, tem este plano e tem uma reta R assim. Por exemplo, x, y, z igual, por exemplo, a 1, 2, 3 mais k
157. Então, o que tem que fazer é, da reta, tiram que o x é 1 mais k. O y é 2 mais 5k. E o z é 3 mais 7k. Depois substituem o x aqui, o y aqui no sítio do y e o z no sítio do z. E resolvem a equação, calculam o k e depois voltam aqui ao x igual a y igual a z igual a. Já tem o k, substituem e fazem as vossas contas, não é? E determinam o k. Depois de determinar o k, vão determinar o ponto. Normalmente isso é necessário saber. Depois é necessário saber também o ângulo entre vetores, entre dois vetores, não é? Que é o cosseno de alfa, o escalar com v sobre norma de u vezes norma de v. As fórmulas de área do triângulo e da circunferência, não porque seja diretamente necessário, não é? Mas sim porque vão-vos pedir possivelmente uma área em função de razões trigonométricas e do alfa. Por exemplo, uma coisa assim deste género este é muito simples, não é? É uma coisa muito simples. Vocês têm o alfa, têm uma medida, por exemplo, 10, e querem saber a área do triângulo em função do alfa, não é? Daqui vinham que, por exemplo, o seno de alfa, então vou chamar este ABC. Se eu quisesse a área, por exemplo, em função do alfa, claro que é possível que tenha uma figura mais complicada, com mais uma coisita qualquer, mas isto é sempre necessário saber. O seno de alfa, então, o seno de alfa é C, a medida de CA sobre 10. Daqui vem que CA é 10 seno de alfa. 10 seno de alfa. Aqui, a pôr isto como deve ser. 10 seno de alfa. Depois tem que o seno de alfa é igual a AB sobre 10. Daqui vem que AB é 10 seno de alfa. Depois tem a área. A área base que é AB, que é 10 seno de alfa, vezes AC, ou CA, que é... aqui, este é cosseno, perdão. Este aqui já estava aqui a... Este aqui é cosseno. Cosseno de alfa. Depois tem 10 seno de alfa vezes 10 cosseno de alfa. Uma coisa assim do género, não é? Sobre 10 sobre 2. E estou aqui pronto para meter isto ao contrário. Sobre 2. 10 vezes 10 é 100, fica. E 100 a dividir por 2 é 50. 50 seno de alfa, cosseno de alfa. Muitas vezes pede-se a fórmula da duplicação, que coloca-se então 25 vezes 2 seno de alfa. Cosseno de alfa é uma fórmula muito utilizada, que é 25 seno de 2 alfa. Pronto, isto normalmente aparece um exercício deste género, ou na escolha múltipla, ou no desenvolvimento. Aqui, nas equações trigonométricas, também tem um vídeo. É preciso saber, não se pede diretamente, não é? Mas por vezes existem problemas em que é preciso saber resolver as equações trigonométricas. Vamos ver aqui os vídeos das equações trigonométricas que tem no canal para rever. Então, tem aqui no canal, basta no canal procurarem equações trigonométricas, depois aparece logo a parte um, a parte 2, a parte 3. Vão conseguir aprender a resolver qualquer tipo de equação trigonométrica, de certeza absoluta. Por isso podem dar uma vistinha de olhos nas equações trigonométricas. Vou só abrir aqui um vídeo a ver, para verem. Tem que aparecer aqui um reclame dentro de um reclame. Peço desculpa por este bocadinho. Pronto. E aparece aqui a resolução de equações trigonométricas. Aqui até estão as equações trigonométricas especiais. Por isso, podem dar uma vistinha de olhos então nestes vídeos sobre equações trigonométricas para ficarem a 100% nesta matéria. Precisam saber as fórmulas da adição, não é? Como é normal, da adição, da diferença, da duplicação. Estas fórmulas
não estão no formulário, mas, por exemplo, tem que saber que o seno de 2 alfa é 2. Estas são as da duplicação, 2 seno de alfa. Seno de alfa, o cosseno de 2 alfa é cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. E depois tem lá no formulário o seno de A mais B e o seno de A menos B e o cosseno de A menos B. Pronto, estas são da adição e da duplicação. Mas diferença e duplicação, estas da diferença e da adição têm no formulário, por isso não tem assim grande problema. A taxa, a tangente de alfa é o declive, não é? Igual ao declive da reta. Imaginem, tem assim, por exemplo, uma reta y igual a 3x mais 2. O declive, que é o m, é igual a 2, não é? Então, tangente de alfa igual a 2. O alfa é tangente menos 1 de 2, para saberem a amplitude do declive. A seguir, tem então as funções, o básico, domínio, os zeros, taxa de variação média, equações. As equações hum, é colocar, igualar a função a alguma coisa, por exemplo, o f de x igual a 3, não é? Imaginem que tem uma função do género é levantada x sobre 2 mais 1 e é igualar a função a 3 e tentar resolver com ou sem máquina gráfica. Vão ter um problema com a máquina gráfica, não é? Em que normalmente tem que ler com atenção e determinar. Há uma função que é o y1, e depois vão ter que arranjar uma relação qualquer com a função e outro texto que podem estar a dar uma informação, e depois precisam de colocar as duas funções da máquina, por exemplo, uma assim, e normalmente é uma reta horizontal e vão calcular a interseção. Não é necessário que seja uma reta horizontal, também pode ser uma reta oblíqua ou outra função, mas normalmente é uma função, dá umas curvas e depois com uma reta horizontal para descobrir os pontos com a ferramenta Intercept da máquina gráfica. As indeterminações que tem que saber então é o infinito sobre infinito, zero sobre zero, infinito menos infinito. Tem no canal imensos vídeos, tem alguns vídeos que tem um vídeo então sobre isto que é extremamente bom. É tudo o que precisas de saber sobre limites para o exame, já é de um ano anterior, mas mantém-se atual. Vamos ver então qual é o vídeo. Então, coloquei aqui todos os limites que precisas de saber para o exame nacional. Este vídeo, se não quiserem, vamos por aqui um bocadinho. Se não quiserem perder muito tempo, e lá vem aqui o Colombo. Se não quiserem perder muito tempo, a ver limites, então vejam este vídeo. Vão ficar de certeza, bastante bem preparados. Ele tem aqui uma série de limites, são 43 minutos. Claro, não poderia ser todos os limites que precisas de saber. Tem aqui todo o tipo de limite que precisam de saber para o exame 12º. E muitos deles até de exame. Alguns deles até são limites que saíram ao exame. Então não se esqueçam, é de limites, todos os limites que precisas de saber para o exame de Matemática A. Não é um vídeo muito grande, é 43 minutos, mas obviamente não poderia ser menos. Vamos então voltar. Então, ver se uma função é contínua num ponto também. Os limites, não é? Os limites notáveis, já tivemos a ver, é questão de darem uma vista de olhos àquele vídeo. Ver se uma função é contínua no ponto, os limites laterais têm que ser iguais, igual à função no ponto. Isto normalmente costuma aparecer, não é? Verifique. Então, normalmente dão uma função definida por ramos. Também podem ver no canal, há uma série de vídeos sobre a continuidade e ver se a função é contínua num ponto. É só fazerem a busca. Por exemplo, 3x mais 1 sobre x vezes é levantado a x, por exemplo, menos 1, assim uma coisa deste género. Se x maior que zero e, por exemplo, 2x mais 3 se x menor ou igual que zero. Por exemplo, tem uma função deste género, tem que fazer os limites laterais, o limite quando x tende, e queria saber se era contínua, por exemplo, em x igual a zero. Tem que fazer o limite quando x tende para zero mais, o limite quando x tende para zero menos e a imagem do zero. Se forem todos iguais, então é contínua em x igual a zero. O teorema de Bolzano também precisam de saber, ou seja, normalmente é a função. Há um vídeo sobre o teorema de Bolzano, é verdade, se calhar não perdemos muito tempo,
mas há um vídeo sobre o teorema de Bolzano. A função tem que ser contínua, não pode passar de um valor para outro sem passar por todos os valores intermédios. Se tiverem dúvidas no Bolzano, dê uma vistinha de olhos, vamos ver o vídeo. Eu fiz aqui a busca mesmo no YouTube, se o quiserem encontrar facilmente, o teorema de Bolzano, MAT-IFQ, aparece logo aqui. É dar uma vistinha de olhos, ao teorema de Bolzano. Está aqui a explicar todos os casos que poderão aparecer com o teorema de Bolzano. Peço desculpa de aparecer estes reclamos aqui, mas ok, pronto, tem aqui exercícios do teorema de Bolzano. Eles até estão separados, ok? E com a explicação completa do teorema de Bolzano. Não é uma coisa que normalmente não vale muito no exame, mas sempre dá uns pontinhos e não é muito difícil. Vamos então. Pronto. Da mesma forma, tem as assintas, é preciso saber as assintas verticais, horizontais e oblíquas. Volto a dizer, no canal tem uma série de vídeos sobre isto, sobre assintas verticais, horizontais e oblíquas. Então, as verticais, vamos ver as verticais, só relembrar, as verticais é x igual a A, as horizontais é y igual a A, não é? Estas aqui, as verticais, normalmente é o limite quando x tende para A mais ou menos. Tem que fazer em separado, não é? Df de x e tem que dar infinito. As oblíquas é fazer o limite quando x tende para mais ou menos infinito, df de x, e tem que dar A, ok? As oblíquas, mas volto a dizer, dê uma vista de olhos no canal, nas assintas, tem lá vários vídeos sobre assintas adequadas, não, são mesmo da matemática A. As oblíquas é y igual a mx mais b, em que o m é o limite, quando x tende para mais infinito, mais ou menos infinito, df de x sobre x, e o b é o limite, quando x tende para infinito, df de x menos m de x. Pronto, dei uma vistinha de olhos no canal, é procurarem, estão no separador 12º, preparação para exame, ou fazem a busca, assintas, mate FQ, e vão encontrar. Depois temos, tem que saber a função exponencial e logarítmica, não é? Normalmente há um problema de bactérias ou qualquer coisa do género, tem que saber os limites notáveis, e resolver uma equação ou uma inequação com funções exponenciais e logarítmicas. Como disse, isto também está tudo no canal, podem dar uma vista de olhos, isto é só para relembrar. Nas derivadas, tem que saber derivar as funções polinomiais, exponenciais, racionais, logarítmicas, trigonométricas. Tem as fórmulas no formulário de exame, por isso não precisam de memorizá-las, mas têm que ter alguma prática a derivar, está bem? É possível, de vez em quando, que apareça a definição da derivada. Vamos só rever aqui a definição de derivada. Imaginem, tem uma função assim simples, f de x, por exemplo, x ao quadrado mais 3, se x maior ou igual que zero, e 2x mais 3 se x menor que zero. Pus uma função contínua em zero, senão não dava. Imaginem, pela definição, se eu quisesse o f' de zero, ou é pedido diretamente pela definição, ou se for no ponto de viragem, que é o zero, tem que fazer pela definição. Então o f' de zero será o limite quando x tende para zero, de f de x menos f de zero sobre x menos zero. Esta é uma das fórmulas, há outra dos h's, totalmente válida também. A monotonia e extremos. Não se esqueçam, monotonia e extremos é com a derivada. Se a derivada aqui, monotonia e extremos. Também tem no canal, posso mostrar só para verem. Normalmente está, está tudo lá, mas só se chamar a atenção se a derivada for positiva, oi, for maior que zero, a função é crescente no determinado intervalo onde ela é positiva. Faz-se um quadro, não, não é? Normalmente um quadro de sinal, uma coisa assim deste género, por exemplo, com 3, e depois aqui a derivada e a função, que é para saber a monotonia, por exemplo, uma coisa assim deste género.
Então, se é positiva a derivada, a função é crescente, se é negativa, a função é decrescente. Então, se a derivada é negativa, a função é decrescente, se a derivada tem um zero, é possível que tenha um máximo ou um mínimo, um extremo. Então, é possível que tenha um extremo se no quadro sinal as setas mudarem, for para cima e para baixo, ou para baixo e para cima tem um mínimo, ou seja, se fosse assim e depois assim era o mínimo. Com as concavidades e pontos de inflexão é a mesma coisa, só que é com a segunda derivada, não é? Se a segunda derivada for positiva, a concavidade para cima, se a segunda derivada for negativa, concavidade para baixo, se a segunda derivada for zero, é possível que tenha um ponto de inflexão se a concavidade muda. Imaginem que é assim, então aí já não muda. A máquina gráfica, é o que já tínhamos falado anteriormente, vai haver um problema, não é? Vai haver uma situação, um problema, e precisam de arranjar normalmente duas funções. Uma delas normalmente é simples, que é a função original, depois tem que arranjar uma relação entre a função, muitas vezes é uma constante, e fazer f de x igual a 5 ou f de x igual a x sobre 2. Imaginem se chegavam à conclusão que o segundo problema era f de x igual a x sobre 2. Por exemplo, então no y1 tinham que pôr o f de x na máquina gráfica e no y2 tinham que pôr o x sobre 2 e ver onde é que se encontrava e calcular o ponto de interseção com a ferramenta, normalmente o GSolve Interset ou na Texas no Interset. Ou seja, depois daria uma função, por exemplo, assim. Assim esta não ia encaixar nunca. Pronto, x sobre 2 e calcular o ponto de interseção. Depois é preciso calcular alguns pontos, possivelmente calcular alguns pontos para fazer a área de um triângulo, por exemplo, calcular a interseção com o eixo do x, e depois calcular o perímetro ou a área de uma figura. Ok? De seguida, temos aqui a combinatória. A combinatória é uma matéria que sai sempre, obviamente. Tem os problemas de contagem, permutações, arranjos, com e sem repetição, regra de Laplace. Tem vários vídeos sobre isto. Tem vários vídeos sobre a combinatória e probabilidade. Até vamos ver aqui alguns, porque não é fácil aqui estar aqui a fazer tudo, mas tem então as permutações, arranjos, a regra de Laplace sai sempre, não é? Que é o número de casos favoráveis a dividir pelo número de casos possíveis. É possível que saia um problema com uma tabela e uma probabilidade condicionada. A probabilidade condicionada do exame da primeira fase foi relativamente simples, por isso eu contava que neste exame fosse uma probabilidade condicionada mais complexa. Vamos ver aqui alguns vídeos sobre probabilidades que podem rever. Aqui isto não é uma matéria que se diga, pá, vamos fazer aqui um pequeno resumo, não. Convém só chamar a atenção, usa as permutações. Já agora, as permutações é um arranjo, não é? Um arranjo sem repetição, em que, por exemplo, se há cinco, há um banco com 5 lugares. Já agora, vamos ver. Já agora vamos só relembrar a diferença e depois vamos ver os vídeos. Permutações. As permutações, imaginem, tem um banco com 5 lugares, um, dois, três, quatro, aqui, cinco. E tem 5 pessoas para sentar. A pessoa um, a pessoa 2, a pessoa 3, a pessoa 4 e a pessoa 5. Ou seja, um arranjo. Uma permutação é um arranjo em que entram todos os elementos. Imagina, tem um banco com 5 lugares e há 5 pessoas para se sentar. O arranjo já pode ser diferente. Também pode ser como uma permutação, mas o arranjo tem o banco com 5 lugares, por exemplo, e só tem 2 pessoas. Olha lá, vou meter três. Só tem 3 pessoas para se sentar. É basicamente a diferença. E interessa a ordem. A pessoa um, pessoa 2 e aqui a pessoa 3 é diferente da pessoa 2, pessoa um e pessoa 3. Ok? É diferente. Por isso interessa a ordem. Na combinação é parecido, só que não interessa a ordem. Nas combinações não interessa a ordem. Temos então também o triângulo de Pascal, o binómio de Newton, não é? Tem que saber a formulazinha do binómio de Newton, do A mais B levantado a N. De uma forma mais importante, o TP mais um, não é? A fórmula do TP mais um tem que a saber. Vamos pô-la aqui. O TP mais um é a combinação de N a P, não é? De A levantada N menos P vezes B levantada P. Por exemplo, eu tinha assim x mais 3
elevado a 10. Então eu queria o termo, por exemplo, o quinto. Então ficava uma combinação de 10, 5 a 5. Ah, o quinto não, vamos pôr o sexto, que é para ficar diferente. 10, 6 a 6. Vamos aqui apagar isto. Então, eu, por exemplo, queria o T6. 10, 6 a 6. Ah, aqui, combinação UTP mais um. Aqui é P só, não é? É P. Por isso, ali é só 5. Ok. TP mais um. Vamos apagar. O T6, então, 5. Este, o X é o A e este é o B. Então, X levantado a 5 vezes o B, que é 3 levantado a 10 menos 5. E depois é fazer a conta. É possível que saia alguma coisa deste género. Já agora tínhamos visto que íamos ver os vídeos sobre a combinatória e probabilidade. Vamos ver então, e especialmente sobre a probabilidade condicionada. Vamos ver então aqui alguns vídeos. Então, na probabilidade condicionada, basta pôr probabilidade condicionada, aparece logo um vídeo a explicar a probabilidade condicionada, com alguns exercícios. Por exemplo, se também há da combinatória, procurarem no canal combinatória, deixa lá ver, eu acho que vai aparecer combinatória. Podem dar uma vistinha da combinatória, preparação para o exame, Matemática A 2023. Eh, mas claro, rever a combinatória, este vídeo está completamente atual. Podem dar uma vistinha de olhos. Eu até vou pôr aqui para vermos uma parte. Ele está completamente atual, não está fora do programa. Temos que ver aqui isto. Vamos esperar que ele passe. E agora ainda vem outro. Mas pronto, é um vídeo útil e o da probabilidade condicionada também. Ainda tem tempo para dar uma vistinha de olhos a estes vídeos, combinatório com tá, a gente tem aqui uma série de exercícios a explicar como é que isto se faz. E da probabilidade condicionada também. Vamos então voltar. Tem também os complexos, números complexos, operações com complexos na forma algébrica e significados geométricos, escrever complexos na forma exponencial trigonométrica. Fórmulas de Moave, a resolver equações na forma algébrica ou exponencial. Tem tudo no canal, mas vamos a rever só os complexos na forma exponencial trigonométrica. E imaginem, lembram-se, eu vou colocar aqui o que é preciso saber. O z igual a módulo de z é i θ, não é? O módulo de z, se ele está, isto é na exponencial trigonométrica, na algébrica é z igual a mais bi. O módulo de z é a quadrado mais b quadrado, é a raiz quadrada. A tangente de θ. A tangente de θ é B sobre A e θ pertence a determinado quadrante. Precisam de saber esta tabelazinha aqui. O θ, a tangente θ. Então, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. Precisam de saber esta tabela. Raiz 3 sobre 3, 1 e raiz 3. Pronto, precisam de saber aqui esta tabelazinha. Imaginem que tinham assim z igual a menos 1 mais i, o afixo. Então é menos 1, 1. O módulo de z, eu queria escrever na forma exponencial trigonométrica. É menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é a raiz de 2. Então, a tangente de θ é igual a 1 sobre menos 1, que são estes aqui. 1 sobre menos 1, dá menos 1. E θ pertence, vamos ver o quadrante. Reparem, o quadrante está aqui, menos 1, 1. Ele está no segundo quadrante. Θ pertence ao segundo quadrante. Então, o 1 é π sobre 4. E convém saber este círculo que eu vos vou pôr aqui. Este é o quadrante dos tetas, o primeiro quadrante. O segundo quadrante é dos π menos θ. O terceiro quadrante, π mais θ. E o quarto quadrante é menos θ ou 2π menos θ. Como ele está no segundo quadrante, não é? Então é π menos θ. O ângulo referente era π sobre 4. Então θ é π menos π sobre 4, que dá 3π sobre 4. Então, o complexo na forma exponencial trigonométrica. Então, é a raiz de 2 é i 3π sobre 4. Pronto. E depois é resolver equações. Também tem no canal vídeos sobre equações. É colocar a resolução de equações
com complexos e vão ver que rapidamente vão conseguir chegar ou vão conseguir aprender a fazer a resolução de equações trigonométricas. Equações trigonométricas, não. Resolução de equações com complexos na forma trigonométrica. Aqui no canal pus complexos, olha, se virem os complexos, tem até com algum vídeo sobre com a máquina para ajudar nos complexos, tem vídeos curtos e tem aqui equações com complexos na forma trigonométrica. E depois tem outro, equações com complexos na forma algébrica. Ou seja, vamos ver só aqui este, podem fazer uma revisão completa que vão conseguir resolver isto. Vamos, uh, isto aqui é um problema aqui com os dentes do senhor. Vamos ver se isto passa rápido. Até um vídeo não tem muitas visualizações, mas eu acho que é um vídeo bastante bom para isto. E continua aqui os reclames cada vez mais. Ok, pronto. Equações, números complexos, equações na forma exponencial trigonométrica. Tem aqui a explicar, tem uma série. Não é um vídeo muito longo, 22 minutos, não é? Conseguem ver perfeitamente e ficam aptos a esta situação. E também tem na parte algébrica, tá bem? Também convém dar uma vistinha de olhos. Tem tempo ainda para ver isto tudo. Vamos então continuar. Pronto, então já viram que temos uma série de vídeos no canal que podem utilizar perfeitamente. Até são, eu acho que são vídeos bastante úteis, são pouco vistos, eu penso que perdem-se no YouTube, não é? Há muitos vídeos, há muita coisa, são vídeos que ficam para trás e nunca mais aparecem, mas estão lá. São de 2023, mas estão perfeitamente atuais dentro dos conteúdos previstos. Depois temos a estatística, temos as frequências absolutas, relativas, média, moda, mediana, quartis, percentis, gráficos, coeficiente de correlação. Obviamente que devem de usar uma máquina, devem de usar a máquina e fazer afirmações verdadeiras e falsas, completar os espaços, como tem saído até o momento. Mas o facto é que precisam de saber estes conteúdos que estão aqui. Eu não me vou alongar muito sobre isto, porque vou-vos só indicar um vídeo no canal. Há vários sobre estatística, adequado. São vídeos perfeitamente adequados. Há um com exercícios tipo exame. Eu vou só indicar um aqui com uma ficha que tem estes conteúdos todos. Está a explicá-los todos, um por um, como é que se faz cada um deles. E depois, obviamente, isso terão que fazer a adaptação ao vosso exercício, mas o facto é que precisam de saber isto. E estes conteúdos que estão aqui, vamos então procurá-lo. Então, tem vários vídeos sobre estatística, devia até ter um separador sobre estatística. Ahm, Se colocarem estatística, aparece aqui uma série de vídeos. Há mais até sobre estatística, até aparece do sétimo ano, mas na verdade o que exame de matemática, tudo sobre estatística, este primeiro aqui, que é o da primeira fase, mas que está perfeitamente apto para a segunda fase. Este vídeo aqui, vamos então vê-lo. Este vídeo aqui faz um resumo completo. Não é muito grande também. Eu vou fazer só aqui um. Não vale a pena, isto passa rápido. Dê uma vista de olhos a este vídeo, porque tem todos os conteúdos que é preciso saber e, obviamente, precisam de saber utilizar a máquina. E no canal, isso sim, há um separador sobre as máquinas gráficas. Dê uma vista de olhos nesse separador porque tem lá a parte de estatística. Pronto, este vídeo tem aqui todos aqueles conteúdos que eu pus naquela lista, tudo. Tem os percentis, as médias, as modas, as medianas, tudo o que é preciso saber e é importante, já se viu que é importante. Vamos ver aqui. E depois tem aqui uma situação que é, tem uma fichazinha de trabalho, está bem? É a fichazinha de trabalho que eu estou a resolver. Podem fazer o download se quiserem. Este vídeo de facto parece assim meio primitivo, mas tem os conceitos importantes para a estatística e já se sabe que isso vai sair de certeza absoluta. Vamos então voltar aqui à lista. Aqui escusavam de estar a perder tempo a ver aqui isto e já estamos aqui na lista. Ok. Pronto, e é isso. Vamos ver. Pronto, e é tudo. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se alguém precisar que eu ponha em PDF,
este conteúdo na descrição do vídeo, poderei pôr sem problema nenhum, e se calhar até vou colocar. Então vou colocar em PDF os conteúdos que é preciso saber. Então estejam atentos ao canal, vão ser lançados uma série de vídeos de preparação para o exame de terça-feira. Então, boa sorte e até ao próximo vídeo.